Deus se fez homem para nos comunicar a vida divina e quis que homens fossem sustentáculos da fé para que todos fôssemos salvos. Nós estamos celebrando a solenidade de São Pedro e São Paulo. São Pedro, Deus chamou primeiro. São Paulo, Deus chama depois, mas não é menos apóstolos do que os outros apóstolos. São Pedro fez uma grande profissão de fé, uma profissão de fé completa. Ele disse: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Pedro professa a humanidade e a divindade de Jesus. Mas isso não brotou do entendimento de Pedro, não foi a cabeça de Pedro que produziu este raciocínio, esse pensamento, mas foi o próprio Pai que revelou a Pedro este segredo sobre Jesus. Normalmente, nós vemos no Evangelho Jesus revelando os segredos do Pai. Aqui, nós vemos o Pai comunicando a Pedro os segredos de Jesus, que ele é humano e divino. Isto é, quando Pedro diz tu e quando diz, está professando a humanidade, e quando diz o Filho do Deus vivo, o Filho de Deus, tem que ser Deus. Então Jesus também é Deus. Portanto, professa a humanidade e a divindade de Jesus. E Jesus vai louvar a Deus, porque diz: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Pedro é pedra. Pedro recebe as chaves dos céus e de Jesus: eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. É um poder que Jesus dá a Pedro. Pedro, ele professa a fé e agora passa a ser guardião da fé. Ele guarda a fé. Já imaginou se nós não tivéssemos um Papa? Nós seríamos ovelhas sem pastor. A igreja, na tradição da igreja, chama o Papa do doce Cristo na terra. Ele é o pontífice, ele é o representante. Mais do que isso, ele está em nome de Jesus conosco. E abre e fecha as portas do céu. Ele deu esse poder a Pedro, transmitido a tantos e tantos sucessores, que chega agora até o Papa Francisco. O Papa é uma necessidade para que nós não nos dispersemos na fé. Porque sem o Papa, sem essa uma referência, nós nos perdemos. Nos perdemos porque entramos em confusão. Seria uma verdadeira Torre de Babel. E com o Santo Padre, nós podemos falar uma mesma língua, a língua de Jesus, a linguagem de Jesus, que é a do amor, a mesma fé, e professar sem titubear a humanidade e a divindade de Jesus. Se nós perdemos o foco e enfatizarmos a divindade e deixarmos a humanidade, ficamos com a cristologia deficiente. Se enfatizarmos a humanidade e deixamos a divindade de um lado, vice-versa, nós ficamos deficientes. E o Papa está para equilibrar. E o equilíbrio, ele tem que vir do céu. Por isso ele abre e fecha o céu. Ele tem essa autoridade, que foi Jesus mesmo que deu, que é da tradição na igreja e que está contido no Evangelho. E sobre São Paulo, esse grande santo,
que ficou cego 3 dias, recupera a visão e não vê mais com os próprios olhos, não entende mais com o próprio entendimento, mas agora ele vai ter uma vida a partir de Cristo, melhor dizer, uma vida de Cristo, será crucificado com Cristo. Vai pensar como Jesus, vai ver o mundo como Jesus. Agora ele não tem olho de morto, mas um olho de ressuscitado. Ele vê o mundo com os olhos de Deus. O grande apóstolo que vai defender a fé, assim como Pedro vai morrer pela fé. Como pode alguém que perseguia o próprio Jesus, porque perseguir os cristãos, perseguir Jesus, e se entrega à fé tendo a certeza que morrerá como Jesus? O que aconteceu no coração desse homem? Assim como o Pai revelou o segredo sobre Jesus para Pedro, Jesus, o Espírito Santo, revelará segredos para o coração de Paulo. E assim ele se tornará forte em meio à fraqueza, perseverante em meio à dor. Grande apóstolo, grande santo. Que São Pedro e São Paulo intercedam por nós, para que nós nos mantenhamos firmes na fé, frente às adversidades, professando sempre que Jesus é homem e Deus. Amém.